Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 3 de outubro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Então, essa daqui é a curva com os dados tirados do Ministério da Saúde até ontem, dia 2 de outubro, onde o Brasil estava registrando 4.880.523 casos. E aqui a gente tem os avanços semanais, então a primeira coisa que a gente vê é que relativamente a gente está aumentando pouco por semana, a gente já está aumentando na faixa de 4%, 5% há praticamente um mês, né, 28 dias, ou seja, é um avanço bem pequeno comparativamente com a quantidade de casos que a gente tem. Claro que o número absoluto de 190 mil ainda é bastante, gente, ainda tem muitos novos casos entrando no sistema todas as semanas, mas é muito bom ver que já é bem menor do que os números lá do início de agosto, final de julho, onde foi a maior quantidade de confirmações de casos. Então, se a gente pegar aqui e olhar o gráfico dos novos casos das últimas 9 semanas, a gente vê claramente essa tendência de queda. E dessas últimas semanas, o dia que mais teve registros foi no dia 13 de agosto, com 60 mil novos casos no mesmo dia. Sendo que, historicamente, o dia com maior número de confirmações foi no dia 29 de julho, com praticamente 70 mil novos casos, 69.074 casos. Então é bom ver que esse dia já nem está mais aparecendo nos meus gráficos aqui, que eu sempre analiso isso, né? 9 semanas, as últimas 8, 9 semanas. E a gente pega as médias semanais e aqui tá a linha do auge que já aconteceu, que foi nessa semana do dia 29 de julho, com 45, 46 mil casos por dia de média, e agora essa semana a gente está com 27 mil casos por dia de média. Então é bem inferior ao que já aconteceu, o que é uma notícia boa, que a gente continua aqui decrescendo. Está decrescendo um pouquinho, mas tá decrescendo. E essa semana, então, falando de um pouquinho de matemática, a gente teve a taxa de contaminação alfa igual a 2, infelizmente. Semana passada a gente tinha tido 1,9 e essa semana voltou para 2, mas ok, não foi para 2,1, por exemplo, não teve um avanço muito grande. É normal ficar flutuando aqui em volta do 2, como a gente já tem visto há bastante tempo. E então, na semana que vem, se o alfa continuar igual a 2, a projeção é que tenha uma média um pouquinho mais baixa do que a média dessa semana, então 24.390 casos por dia e chegando no dia 9 de outubro a um pouco mais do que 5 milhões de casos, né? 5 milhões e 51 mil casos. Então aqui estão as projeções para a próxima semana e existe essa chance bem razoável que essa semana seja a semana que a gente chegue aqui a 5 milhões de casos. Na minha modelagem está dando aqui no dia 7 de outubro que a gente passa de 5 milhões, mas a notícia boa é que a gente está demorando cada vez mais para vencer essas barreiras, pessoal. Isso daí é uma coisa bem considerável da gente dizer. Então, talvez semana que vem a gente esteja chegando a 5 milhões de casos, mas demorou mais para chegar a 5 milhões do que, por exemplo, demorou de 3 para 4 milhões, o que é uma coisa muito boa. Então, a análise do erro da semana passada, eu tinha projetado 4.859.000, chegou a 4.880.000, então um erro relativo, infelizmente eu errei para menos, porque o alfa ficou em alfa igual a 2, e eu tinha projetado o alfa 1,9, então deu esse errinho relativo aqui. E voltando para os casos da semana, de novo falar dos pacientes recuperados, e tá muito legal ver essas curvas aqui, elas meio que estão se aproximando, né? Cada vez o percentual dos pacientes recuperados aumenta, a gente já está com 87% de todos os casos se recuperaram. E os casos ativos estão diminuindo. Essa semana a gente já teve dias abaixo de 500 mil casos ativos. Hoje a gente está aqui no limite do 500 mil, 502 mil casos ativos. Semana que vem provavelmente a gente esteja aqui abaixo de 500 mil de verdade já há alguns dias, tomara que sim. E os óbitos, ainda não foi essa semana que a gente baixou a taxa de letalidade, mas aqui já é a questão já de arredondamento, pessoal. Então a gente está aqui com a taxa de letalidade de 3%, mas logo a gente vai baixar para 2,9%. A gente teve essa semana um pouquinho mais óbitos do que na semana passada, mas ainda está distante desse patamar de 5 mil e ainda está mais distante ainda do patamar de 7 mil.
Então eu até queria mostrar aqui a evolução desde aqui do dia 26 de junho das médias diárias da quantidade de óbitos. E a gente vê aqui que foi no meio aqui de julho, né, de 10 a 17 de julho, deixa eu ver, 26, 3, 10, 17, isso aí. Aqui entre 10 e 17 de julho que a gente teve o auge dos óbitos no Brasil, com uma média superior a 1.000 óbitos por dia. Aliás, a gente passou bastante tempo, mais do que 2 meses, praticamente 2 meses aqui, né? Com médias acima de 1.000 óbitos por dia. Foi um período assim bem complicado, bem simbólico, né? 1.000 óbitos por dia, mas estamos nos distanciando desse patamar de 1.000 óbitos, né? A gente já está com 693 óbitos por dia. Vamos ver se um dia a gente chega aqui embaixo, né? 200, 100 óbitos por dia. Vamos ver, não. Um dia a gente vai chegar, o fim da Covid está mais próximo, eu acho, do que o início. Eu acho que a gente já passou da metade por um bom tamanho. Principalmente depois que vier a vacina, eu tenho a esperança aí que os números comecem a despencar, pessoal. A vacina vai chegar aí em dezembro, janeiro, vai começar as primeiras doses e com certeza até março de 2021 a gente já vai estar bem mais tranquilo, já vai ter bem mais segurança, tá, pessoal? Espero que sim, mas enfim, a gente vai passar o verão de máscara, gente. Vai passar o verão de máscara, infelizmente. E tem que usar. Não tem que usar a máscara enquanto não tiver a vacinação em massa. A gente vai ter que usar a máscara, tá, gente? Mas enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até a próxima.